Bom dia, meus irmãos cristãos. Muita paz, muita saúde a todos. É possível que muitos destes que me vê e que me ouvem se recordem que vários hospitais no Brasil e no exterior têm adotado a prece, o passe para a cura de pacientes. Não que esses cientistas eram cristãos. Acharam curioso que o cristão que realmente procurava vivenciá-lo, praticar, ele nas consultas era o que melhor se restabelecia no problema que tinham. Procuraram fazer teste, muito teste, como eu disse, no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, que tem conhecimento aqui, nos próprios hospitais das clínicas, em várias partes do mundo, Estados Unidos, Inglaterra e outros países, fizeram teste e realmente o efeito foi impressionante. Todos aqueles que realmente buscavam interpretar e vivenciar aquele ensinamento, ele se revitalizava, recuperava-se muito mais rápido que as outras pessoas. Entre as doenças, nós percebemos aí o problema cardiológico, problema de pressão. Como se restabeleceram essas pessoas? Está comprovado cientificamente e foi permitido que esse fato, principalmente no Hospital das Clínicas de São Paulo. Tudo bem? A ciência, pelo menos uma parte dela, reconhece isso. E aceita pela Organização Mundial da Saúde essa prática do passe. Como fica nessa doença que nós estamos passando? Será se nós rezássemos, se nós buscássemos o Evangelho e praticasse, ao menos não aliviaria? Por que esse desespero, esse medo, esse pavor, esse terror? Falta Jesus em cada um de nós. Falta não porque Jesus não ofereceu. Ele sempre esteve conosco. E ele havia prometido que estaria eternamente conosco, agora na terceira revelação. A questão é procurar vê-lo, entendê-lo em tudo que nós fazemos, na nossa postura, nosso pensamento, nossa atitude, nossas palavras. Tê-lo junto conosco. Bem, é desta forma que hoje inicio orientando como nós vamos proceder com as lições que recebemos, que é um tesouro único, mas o melhor de todos que você pode imaginar em matéria de riqueza no planeta. E além disso, é um tesouro que você leva para o seu lado eterno espiritual. As outras coisas, nada nós levamos. Daquilo que conquistamos, daquilo que o poder, a evidência, o destaque social, nada disso. Bem-aventurados os simples e humildes, que herdarão o céu. Vamos então para a lição que nos cai hoje, é a 115 do Caminho, Verdade e Vida, recordando que todos aqueles que aprenderam o Evangelho, assimilaram, procuraram praticá-lo, eles são representantes do Cristo aqui na Terra. E Jesus confia ali, não exige, mas a missão de comportar como cristão e que dentro desse comportamento estarão mostrando Jesus com eles. Vejamos na lição de hoje. O tema é embaixadores do Cristo, que Emmanuel nos dá, e ele buscou neste versículo da carta de Paulo, que escreve aos Coríntios, para a orientação dele e nossa. Diz lá na carta: de sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Simples essa palavra. Eu acho interessante que uma palavra dessa vinda de Paulo de Tarso,
que tem até nome dele, São Paulo, possa se achar melhor do que ele nas decisões da interpretação. Somos embaixadores, representamos Cristo, sem misturar com o materialismo, por favor. Vejamos, então. Na catalogação, diz Emmanuel, dos valores sociais aqui na Terra, todo homem de trabalho honesto, comum, aqui é portador de determinada delegação. Ele representa algo, aonde ele trabalha, o que ele faz, o que ele quer, o que ele tem de objetivo. Ele representa pela atitude, palavra, pensamento. Se os políticos, a exemplo, e administradores guardam responsabilidade do Estado, os operários, por sua vez, recebem encargos naturais das oficinas, a quem prestam os seus esforços humildes e simples. Todos representam. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações, onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. O homem de bem e honesto, ele representa esse lado, esse sentimento elevado que nós temos aqui. Não importa qual a posição social, onde ele trabalha, onde ele vive. As ruas estão cheias de emissários, de repartições das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. Portanto, a nossa sociedade, cada qual está representando algo naquilo que ele mais pode exercer e fazer. Porém, contudo, é necessário não esquecermos que os valores da vida eterna, isso que muitas pessoas poucas vezes que representar, mostrando na própria atitude, palavra e pensamento, esses valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representante. E quem são os representantes dele? Aqueles que aprenderam o Evangelho. E será que nós estamos representando? Prosseguindo, Cristo, Jesus, possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Aquele que aprenderam, aquele que foi curado, aquele que se beneficiou, aquele que conhece o caminho, a verdade, a vida. Esses são embaixadores de Cristo. Importa então considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso, nós tão bem conhecemos, e tem frases dele que nós colocamos na parede, mas praticar tem que colocar na cabeça e na mão da palavra, no pensamento. Todavia, importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso, egocêntrico, dogmático, que impõe, não nesse, porque esses são situações, sistema do homem. O do Pai é diferente. O sistema é persuadir, ensinar, vivenciando aquilo que Jesus trouxe. Todos os colaboradores reais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual do serviço divino, na sede espiritual do serviço divino, que ele assim se comporta, seja qual for a ocasião e onde ele estiver. É com ele, que são cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre Jesus cada dia, estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final que se aproxima. Será que haverá tempo para pelo menos tomarmos outro caminho, outra atitude hoje? Bem, nós encerramos a lição aqui, ainda esclarecido por nosso querido Emmanuel, finalizando. Entendemos esta verdade, nós que hoje estudamos
estamos procurando vivenciá-la e sendo beneficiados. Consulta as próprias tendências, ato e pensamento. Veja para entender que nós possamos ver a tendência nossa de ato e pensamento. Tendência que já temos, quer dizer, já éramos, hoje é despertar de nós. E repara a quem serve, a quem ajuda. Porque se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de tornar embaixadores de sua luz, despertar naqueles que ainda não têm a tendência cristã, através da tua palavra, pensamento e atitude. Portanto, irmãos, nós encerramos o evangelho de hoje e que Deus nos dê força realmente para continuar ou para voltar a esse caminho, ou para batalhar e ter em nós um representante, um embaixador do Cristo. Até amanhã a todos.